Olá, meus amigos e minhas amigas, prazer revê-los. Estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal e vamos aprofundar um pouco mais aquela primeira impressão que tivemos no dia subsequente ao encaminhamento da reforma administrativa ao Congresso Nacional pelo governo federal. Então, eu lembro que eu trabalhei com vocês com esse slide extraído do Ministério da Economia, né, em que se deixou muito claro, olha, deixa de ser o regime jurídico único, que teve ao longo da história como regra o regime jurídico efetivo, de cargo efetivo, e passaremos a ter 5 vínculos. O vínculo de experiência, aí, passados os períodos de 2 anos para cargos típicos de Estado, ou de 1 ano para cargo por prazo indeterminado, teremos aí esses 2 vínculos subsequentes. Né? O vínculo decorrente de cargo típico do Estado, vínculo de cargo por prazo indeterminado. Além desses 3 vínculos, também teríamos o vínculo de prazo determinado e o cargo de liderança e assessoramento. Cargo típico de Estado e cargo por prazo indeterminado com concurso público, ok? O meio de seleção, concurso público. Vínculo por prazo determinado e cargo de liderança e assessoramento tem ali o processo simplificado de contratação, de seleção simplificada, ok? Não falei para vocês, mas nós temos também a certeza de que o vínculo de experiência, até comentamos, mas eu não trouxe o slide, o vínculo de experiência, ele veio para quê? Ele veio para, ou vem, né, caso venha a ser aprovado, para substituir o estágio probatório. Ele será uma etapa do concurso público. Então, pegando aqui um próximo slide, divulgado pelo Ministério da Economia. Vejam só. Estágio probatório dará lugar ao vínculo de experiência, como sendo uma etapa do concurso público, não dá direito automático ao cargo. Os mais bem avaliados ao final do vínculo de experiência serão efetivados. Então, como sendo uma etapa do concurso, qual o paradigma que nós temos hoje que vocês podem enxergar? O que seria esse vínculo de experiência? Quando nós falamos em cargos da Polícia Federal, nós temos o período da academia feito pelo candidato. Da Polícia Federal, a um cargo da Polícia Federal, academia lá em Brasília, academia de polícia, como sendo uma etapa do concurso, ok? E nesse período em que o policial ainda não é policial, ele ainda é candidato a um cargo da Polícia Federal, ainda ele está na academia de polícia, fazendo curso, provas, ele recebe um auxílio, ok? Que no âmbito da Polícia Federal representa 50% do subsídio inicial da carreira. Maravilha? Então, o paradigma desse vínculo de experiência que nós podemos trazer para a atualidade é exatamente o período em que o candidato a um cargo da Polícia Federal desempenha atividades, faz curso, provas envolvendo cargos na Polícia Federal. Tudo bem? Bom, o que eu separei para vocês também aqui hoje? Vamos falar um pouquinho das definições. Então, quando nós falamos em definições, o próprio Ministério da Economia, ele trouxe um glossário. Então, se é uma proposta vinda do governo, nada melhor do que buscarmos como fonte o governo federal, o que ele entende por cargo tipo de Estado, cargo com vínculo com prazo indeterminado, prazo determinado, cargo envolvendo assessoramento, então, e liderança. Nada melhor do que trazer as definições do governo para a gente entender o Instituto. Primeiro deles, cargos típicos de Estado. Cargos que têm como atribuições o exercício de atividades que são, ao mesmo tempo, finalísticas e indispensáveis para a existência ou representação do Estado ou exclusivamente públicas, compõem o núcleo duro do Estado. Bom, o que seriam exemplos aí de atividades típicas de Estado? E eu fui buscar para vocês como fonte
exatamente o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, ok? Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, que estabelece como sendo o que carreiras típicas de Estado? Vejam só, são aquelas que exercem atribuições relacionadas à expressão do poder estatal, não possuindo, portanto, correspondência no setor privado, integram o núcleo estratégico do Estado, requerendo, por isso, maior capacitação e responsabilidade. Estão previstas no artigo 247 da Constituição e no artigo 4º, inciso 3 da Lei 11.079 de 2004. Na verdade, nem o 247 da Constituição, nem a Lei 11.079 de 2004, que é a lei das PPPs, elenca expressamente o que seriam carreiras de Estado. Mas extraindo desses diplomas, desses dispositivos, quer um legal, quer um constitucional, nós temos aí como exemplos de carreiras de Estado para o FONACAT, o Fórum Nacional de Carreiras Típicas de Estado. As carreiras relacionadas a atividades de fiscalização agrária, agropecuária, tributária e de relação de trabalho, arrecadação, finanças e controle, gestão pública, comércio exterior, segurança pública, diplomacia, advocacia pública, defensoria pública, regulação, política monetária, inteligência de Estado, planejamento e orçamento federal, magistratura e Ministério Público. Lembro que até comentei com vocês no nosso último vídeo, olha, exemplo clássico de carreiras típicas de Estado, magistratura e Ministério Público, né? E estamos amparados pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado. Porém, meus amigos e minhas amigas, nós vamos ver aqui, neste vídeo, que a lei, ou melhor, a emenda, né, a PEC da reforma administrativa, ela exclui desse fim de regime jurídico único carreiras que estão regulamentadas em leis complementares, como é o caso do Ministério Público e da magistratura, ok? Então, tirando aí Ministério Público e magistratura desse rol que eu trouxe para vocês, os demais cargos dessas outras carreiras são exemplos concretos de funções e atividades típicas do Estado. Maravilha, que não podem ser desempenhadas por particulares. Tudo bem? Então, voltando aqui ao nosso slide, além de cargos típicos do Estado, o governo federal também trouxe em seu glossário os cargos com vínculo por prazo indeterminado. Cargos que se ocupam de atividades administrativas, técnicas ou especializadas, que são contínuas e não são típicas, exclusivas do Estado, ok? Então, aí nós teríamos grande parte dos nossos servidores, ok? Grande parte, a grande maioria, ocupando um cargo com vínculo por prazo indeterminado, que nós vamos ver não teria estabilidade. Estabilidade só para os cargos típicos de Estado. O que mais que eu separei? Trazendo ainda com base no glossário. Cargos de liderança e assessoramento. Cargos destinados às atribuições de liderança estratégica, gerencial ou técnica e de assessoramento. Por via de regra, serão providos por meio de processo de seleção simplificado. Os cargos de assessoramento se caracterizam pelo suporte direto à liderança. Nós vamos ver também pelos dispositivos apresentados pelo governo federal na PEC da reforma administrativa, que esses cargos de liderança e assessoramento, eles vêm para quê? Eles vêm para substituir os cargos em comissão e função de confiança. E por fim, o último vínculo por prazo determinado, contratos para lidar com necessidades temporárias de interesse público com tempo
de vínculo previamente estabelecido. Após o término do período, o profissional deixará os quadros da administração pública. Ok? Então é um contrato por prazo determinado, muito parecido com o que nós temos hoje nos termos do 37, inciso 9 da Constituição Federal. Maravilha? E só para fechar, como o governo fala em 5 vínculos, né? Tem esse vínculo de experiência, que veio para substituir, ou virá, né, caso aprovado, para substituir o estágio probatório. E no glossário do Ministério da Economia, vínculo de experiência foi assim definido: etapa do concurso a ser cumprida pelo candidato por período de 1 a 2 anos, 2 anos envolvendo lá cargos típicos de Estado, 1 ano cargos por prazo indeterminado. Ao fim desse processo, os candidatos mais bem avaliados no decorrer do período passarão a compor a força de trabalho permanente, seja em cargos exclusivos de Estado ou em cargos com vínculo por prazo indeterminado, de acordo com o concurso prestado. Então aqui vale a gente lembrar desse slide inicial que eu trouxe para vocês, mínimo de 2 anos o vínculo de experiência para cargos típicos de Estado e 1 ano para cargo com prazo indeterminado. Tudo bem? Bom, vamos entrar agora nos artigos da PEC, ok? Então, já vimos conceitos, já vimos slides, vamos entrar como está a redação. O artigo 37.2, que hoje, na redação vigente, fala que o concurso público é a regra para investidura em cargos e empregos públicos, cargo em comissão é exceção a essa regra, como sendo um cargo de livre nomeação e exoneração, poderá ser substituído por essa redação. Artigo 37.2 da PEC 32 de 2020, a PEC da Reforma Administrativa prevê: a investidura em emprego público depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos na forma de lei. Percebam que fala, né, do emprego público nesse primeiro momento, perfeito? Não fala do cargo, fala do emprego e mantém a regra de investidura por meio da aprovação em concurso público. Nós teremos, caso aprovada a PEC, o inciso 2A, que vai falar de cargo. Primeiro do cargo com vínculo por prazo indeterminado. Veja, a investidura em cargo com vínculo por prazo indeterminado depende da forma de lei de aprovação em concurso público com as seguintes etapas. Letra A, provas ou provas e títulos. Então, para cargo por tempo indeterminado, também investidura por meio de provas. Cumprimento de, no mínimo, 1 ano de vínculo de experiência com desempenho satisfatório e classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público entre os mais bem avaliados ao final do período do vínculo de experiência. Então aí a investidura daquele que vai ocupar um cargo por prazo indeterminado, que nós vamos ver não tem direito à estabilidade. Quem tem direito à estabilidade é esse aí, ó. É esse servidor que vai ocupar o cargo típico de Estado. E nos termos do artigo 37.2b, a investidura em cargo típico de Estado depende na forma da lei de aprovação em concurso público com as seguintes etapas. Letra A, provas ou provas e títulos. Então, vamos manter o concurso não vai acabar para emprego, para cargo por prazo indeterminado, nem muito menos para cargo típico do Estado, ok? Letra B, cumprimento de período de, no mínimo, 2 anos em vínculo de experiência com desempenho satisfatório. E C, classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso entre os mais bem avaliados ao final do período do vínculo de experiência. Ah, Fabrício, então, será que cumpridos 2 anos ele já ganha estabilidade? Voltamos ao período
pré-reforma administrativa de 98, em que se falava em 2 anos para ganhar estabilidade? Não. Esses são 2 anos para o vínculo de experiência e nós vamos ver mais 1 ano a ser contado para ganhar a estabilidade. Continuaremos com 3 anos no total para ganhar a estabilidade. Tudo bem? Bom, pensando nos cargos de liderança e assessoramento, o que diz o artigo 37, inciso 5? Os cargos de liderança e assessoramento serão destinados às atribuições gerenciais ou técnicas. Percebam que aqui não fala nada de livre nomeação e livre exoneração, como nós temos hoje, quando falamos do cargo em comissão no 37.2, vigente ainda no texto constitucional, ok? Então, analisando aí justificativas de Paulo Guedes, que nós vamos trabalhar com vocês com algumas delas, né? Analisando dúvidas no site do Ministério da Economia, nós chegamos à conclusão de que a regra vai ser um procedimento simplificado para a contratação destes cargos de liderança e assessoramento, e tem alguns que não vão precisar de qualquer procedimento, como o cargo de ministro, por exemplo, ok? Livre nomeação, livre exoneração do chefe do executivo. Em relação à contratação por tempo determinado, também diz aí o 37, parágrafo 8º, quando fala do contrato de gestão, no inciso 4º, a possibilidade de contratação mediante processo seletivo simplificado de pessoal com vínculo por prazo determinado, com recursos próprios de custeio, ok? Então, meus amigos e minhas amigas, vejam só, o concurso público ainda existente para empregos públicos, cargo por prazo indeterminado, cargo típico do Estado, procedimento simplificado de seleção para assessoramento e liderança, que vem para substituir aos poucos cargos em comissão e funções de confiança, e também contratação por tempo determinado. Maravilha? Tranquilo? Bom, Fabrício, você disse que acabou o regime jurídico único. Aonde está isso? Artigo 39. O artigo 39 da Constituição Federal, se você for lá no site do Planalto hoje, enquanto vigente ainda o texto atual, você vai verificar 2 redações, né? Uma redação que fala do regime jurídico único, outra que não fala do regime jurídico único, e uma ADI, né, que colocou ali a inconstitucionalidade do fim do regime jurídico único lá quando da reforma de 1998. Então, o artigo 39 da PEC, da reforma administrativa, prevê o seguinte: Lei Complementar Federal disporá sobre as normas gerais de, número 1, gestão de pessoas, 2, política remuneratória dos benefícios, 3, ocupação de cargos de liderança e assessoramento, 4, organização de força de trabalho no serviço público, 5, progressão e promoção funcionais, 6, desenvolvimento e capacitação de servidores, e 7, duração mínima da jornada para fins de acumulação de atividades remuneradas, nos termos do artigo 37 caput, incisos 16A e 16B, que nós vamos estudar no momento oportuno. Vou fazer um vídeo com vocês a respeito da acumulação. E o 39, que vocês viram, não fala nada de regime jurídico único, diz o seguinte, aqui no parágrafo 1º-C, vou começar lá de baixo do slide. O disposto no caput, que pôs fim ao regime jurídico único, não se aplica aos membros de instituições e carreiras disciplinadas por lei complementar específica prevista nesta Constituição, ok? Então, é o caso da magistratura, é o caso do MP. Não se aplica o fim do regime jurídico único nem à magistratura nem ao MP, que são exemplos de carreiras previstas na Constituição e que são regulamentadas por leis complementares específicas. Por isso que concluímos no início desse vídeo que, apesar de
membros do Ministério Público, membros da magistratura, representarem exemplos de atividades típicas de Estado, essa PEC não irá atingi-los, ok? Porque fica muito claro aqui, expressamente, que o fim do regime jurídico único não afeta carreiras disciplinadas por leis complementares específicas. Tudo bem? Maravilha, gente, como é o caso dos membros da magistratura e do Ministério Público. Perfeito? Então, vai atingir aqui o servidor em sentido estrito, naquela classificação que a gente faz em nosso manual e nas aulas, né? Os agentes administrativos ou servidores efetivos, estatutários, esses sim que serão atingidos pela reforma administrativa. Mesmo porque nessa classificação nós incluímos o MP e a magistratura, os membros do MP e da magistratura, nos cargos políticos, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, junto com deputados, senadores, vereadores e demais agentes políticos. Tudo bem? Maravilha? Bom, ainda pensando com vocês um pouco mais a respeito dessa questão, é importante destacar ainda, dentro do artigo 39, será criado o 39A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico de pessoal que compreenderá, então corroborando com o 39, sem letra, né? O 39 que acabamos de ver, que não falou nada de regime jurídico único, o 39A vem falar dos 5 regimes jurídicos que nós vimos no primeiro slide, ok? Tanto do encontro passado como deste encontro, de maneira agora mais aprofundada. Olha os 5 quais são: vínculo de experiência, como etapa do concurso público, muito próximo ao que é a Academia de Polícia no concurso da Polícia Federal, ok? Vínculo por prazo determinado, cargo com vínculo por prazo indeterminado, cargo típico de Estado e cargo de liderança e assessoramento. E mais, o parágrafo 1º deixa muito claro que os critérios para definição de cargos típicos de Estado serão estabelecidos em lei complementar. E isso é importante, meus amigos e minhas amigas, porque vamos pensar nos cargos técnicos, né? Cargos técnicos de uma advocacia pública. Bom, o advogado público, não tenho dúvida que vai integrar aí a carreira de Estado, a carreira típica, né, de Estado. Mas e a base? E os servidores da base, analistas? Será que eles vão ser ocupantes de cargo por prazo indeterminado? E por que a minha preocupação? Porque esse servidor não vai ter estabilidade. Então, fica complicado para os cargos típicos de Estado não terem na sua base servidores estáveis. Isso é complicado porque esses servidores podem ceder a pressões políticas com medo de perder o emprego, e isso, meus amigos e minhas amigas, a nossa visão é muito grave, pensando aí na tutela do interesse público, que é o interesse maior quando falamos em atuação administrativa. Tudo bem? Maravilha? Bom, quando nós falamos em contratação por prazo determinado, o artigo 39, parágrafo 2º, diz o seguinte: os servidores públicos, com o vínculo de que trata o inciso 2 do caput, serão admitidos na forma da lei para atender a, número 1, necessidade temporária decorrente de calamidade, de emergência, de paralisação, de atividades essenciais ou de acúmulo transitório de serviço. Me preocupa esse acúmulo transitório de serviço. As demais hipóteses já existem, né? Mas acúmulo transitório de serviço é complicado para o mau administrador deixar de lado o concurso e começar a contratar por prazo determinado. Atividades, projetos ou necessidades de caráter temporário ou sazonal, com a indicação expressa da duração dos contratos. Recenseamento do IBGE é um bom exemplo de atividade temporária.
E atividades ou procedimentos sob demanda, também nos preocupa. Como assim? Ah, cresceu a demanda, não vou fazer cargo público porque dá trabalho, eu vou fazer contratação temporária. Isso, na nossa visão, é preocupante. E o parágrafo 3º do artigo 39A diz o seguinte: o disposto no parágrafo 2º aplica-se à contratação de empregados públicos temporários. Então, não só teremos a figura do servidor temporário, mas também a possibilidade do empregado público temporário, ok? O servidor temporário com uma legislação específica, um regime jurídico que tem um vínculo administrativo e o empregado público regido pela CLT. E só para fechar com vocês este nosso encontro, este nosso vídeo, cabe trazer como vai ficar o artigo 41 ao falar da estabilidade. Então, o artigo 41, se aprovado do jeito que está, diz o seguinte: adquire a estabilidade o servidor que, após o término do vínculo de experiência, permanecer por 1 ano em efetivo exercício em cargo típico do Estado, com desempenho satisfatório na forma da lei. Então é aquele mínimo de 2 anos de experiência, mais 1 ano para conseguir a estabilidade. Então não diminuiu, não voltou a 2 anos para ter estabilidade, não. 2 anos de experiência, mais 1 ano para conseguir a estabilidade. Só tem direito à estabilidade, de acordo aí com o CAPT, o detentor de cargo típico de Estado, ok? Então, se nós falarmos de cargo por tempo indeterminado, não tem direito à estabilidade. Cargo temporário não tem direito à estabilidade. Cargo de assessoramento e liderança não tem direito à estabilidade. Só detentor de cargo típico de Estado. Por isso a importância de ver como vai ser essa lei complementar que vai definir o que é cargo típico de Estado. Porque na nossa visão, se bater só no topo, advogado público, por exemplo, e não colocar os analistas e técnicos também com estabilidade, isso pode comprometer, na nossa visão, a atuação daquele que ocupa um cargo típico de Estado. Maravilha? Nós vamos ver com calma as hipóteses de perda do cargo, aquele que tem ali um cargo típico de Estado e é estável, no momento oportuno, mas eu já leio porque está aí no slide para vocês. Olhem só. Servidor público estável, ocupante de cargo típico de Estado, só perderá o cargo. Número 1. Em razão de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. Então, hoje, como está na Constituição no inciso 1, decisão judicial transitada em julgado. Agora cabe também a decisão do colegiado. Muito parecido com a tal da prisão em segunda instância, né? A discussão toda, e até no âmbito eleitoral, a inelegibilidade, se tiver condenação em segunda instância. Então, não precisa esperar o trânsito em julgado. Se tiver condenação em segunda instância, de tribunal, órgão colegiado, já é o suficiente. Tudo bem? Maravilha? O inciso 2 permanece, processo disciplinar, assegurada a ampla defesa. E o inciso 3 fala mediante avaliação periódica de desempenho na forma de lei, assegurada a ampla defesa. Hoje fala em lei complementar, mas o objetivo é facilitar, por meio de lei ordinária, o advento dessa regulamentação da avaliação periódica de desempenho do servidor. Tudo bem? Nos alongamos um pouco mais neste encontro, porque realmente eu refleti bem sobre os institutos, comparado ao primeiro vídeo, e eu queria compartilhar com vocês essa minha opinião, essa minha visão, com slides e com uma ilustração bacana para vocês. Deixe aí o seu comentário, compartilhe o vídeo se você achou bacana, deixe o seu like, estamos juntos também aqui pelo YouTube. Eu, Fabrício Bolzan, deixo aqui o meu abraço e até o próximo vídeo. Terão outros da reforma administrativa em menor tempo, mas terão outros. Deixo aqui o meu abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!